Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus. É sempre uma satisfação estar com os irmãos. É uma alegria para mim. Desde já deixo aqui o meu bem-vindo, o meu acolhimento aqui na sala da minha casa, a todos vocês. Uma satisfação também ver o meu amigo Rodrigo Elias, lá de Vila Velha. Espírito Santo é o meu segundo estado, né? É o litoral mineiro e é um irmão de caminhada aí das nossas parcerias virtuais, especialmente nessa época onde a tecnologia tem nos servido muito bem. Então, é uma satisfação ver todos vocês. Já sou uma carinha carimbada aí na estação, e o rosto de cada um, para mim, é rosto de irmãos e de amigos. Nada melhor do que um ambiente de amizade sacerdotal, né? Amizades que nos aproximam de Deus. Eu gosto muito disso. Então, desde já, deixo aqui o meu bem-vindo. E nessa noite, eu gostaria de meditar no Evangelho, nas palavras de Jesus. E essa reflexão que eu gostaria de propor e de trazer nessa noite surge muito em função daquilo que a gente vê nos nossos dias, né? Como que a gente percebe uma geração hostil que a gente vive. As relações estão cada vez mais hostis, é muita hostilidade, é uma desafeição muito grande, né? Especialmente nas mídias sociais, também em função da grande polarização ideológica, política, a intolerância, a falta de diálogo, a descrença em verdades, em ciência. Está tudo tão plural, mas está carecendo tanto de tolerância que vai ficando cada vez mais evidente que, de fato, parece que nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse no sermão apocalíptico, quando ele falou que, com o aumentar da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. É uma pena que esse versículo é comumente interpretado pelo senso comum religioso, que o amor de muitos se esfriarão é mais ou menos a religiosidade de muitos se esfriarão. É como se fosse assim: aumentou a iniquidade, a galera toda vai desviar geral, vai rolar uma apostasia, mas Jesus está falando de que o amor vai esfriar. Jesus está falando de que o amor, em todas as suas dimensões relacionais, nesse mesmo sermão apocalíptico, né, o sermão final de Jesus, ele fala que nos últimos dias trair-se-ão uns aos outros, serão entregues nas sinagogas, falando de uma era, de uma frieza, de uma era glacial, usando aqui até uma expressão que o Caio Fábio usa muito bem. E eu estava pensando nisso, como que isso está sendo cada vez mais presente, e inclusive no meio daqueles que se dizem de bem, de homens de bem, né? Daqueles que se dizem servos de um Deus de amor, mesmo Jesus dizendo que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor, né? Nisso conhecereis se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Mesmo Jesus afirmando isso, ainda assim, muitos daqueles homens de bem que dizem ser discípulos de Jesus têm propagado o ódio em nome de Deus, né? Recentemente saiu aí na mídia, né, a oração de um pastor que orou para o ator Paulo Gustavo morrer. Olha que coisa, eu acho que isso já é comum de todo mundo. Isso, assim, me deu um enjoo quando eu vi uma coisa dessa. E eu vi uma reação disso nas redes sociais, comentários de cristãos defendendo isso, falando, é isso mesmo, assim, um absurdo desconhecimento da mensagem do Evangelho, que é graça, perdão, misericórdia, acolhimento, e tudo em nome de dogmatismo religioso, de legalismo, de uma piedade perversa, sem amor, sem misericórdia. E eu via como que eles defendiam tudo pela Bíblia. Não, porque a Bíblia fala e tem que levantar profetas para falar a verdade, usando toda uma roupagem religiosa perversa, fria, sem amor, porque Deus é amor, usando essa roupagem para propagar a hostilidade, o preconceito, a homofobia. E eu estava pensando nisso, como que mesmo Jesus falando
para os seus seguidores, né? Nos evangelhos é claro, Jesus resume, fala, chega a perguntar qual é o maior mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E mesmo com essa síntese, com essa sublimidade exclusiva do amor, porque uma vez que você ama, você pode fazer o que você quiser, né? Jesus mesmo deixou isso claro, e o Santo Agostinho também falava, né? Ama e faça o que quiseres, quer dizer, a grande lei é a lei do amor. Mas a galera parece que pegou esse grande mandamento, deixou do lado e levantou uma colcha de retalhos de dogmatismo religioso, de versículos para sustentar intolerância, homofobia, preconceito e ódio, né? E lendo as reações desses ditos homens de bem, comentando sobre a oração para o ator morrer, né? Um dos comentários me chamou a atenção, que uma crentelha lá estava falando que é isso mesmo, que tem que levantar profetas de Deus para fazer isso. O povo esquece das funções mais básicas, né? A Deus cabe o juízo, a Deus Pai o juízo, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo o convencimento. E a nós, única e exclusivamente, o ministério da reconciliação, em criar pontes, e não quebrar pontes, né? E aí, enquanto ela sustentava lá, baseando em versículos malignos para sustentar sua homofobia, um amigo meu conhecido, muito inteligente, disse assim, olha, eu vou ser sincero, se lá no céu tiver pessoas igual você, ela comentando o comentário positivo dessa pessoa, ele disse, olha, eu não quero ir para essa jossa. E deu vontade de escrever, nem eu, né? Podia ter escrito, é bem verdade, né? Então, eu fiquei pensando o que acontece no coração daqueles que se dizem servos de um Deus de amor, que é manso e humilde de coração, ter esse espírito para colocar dogmas em cima do maior de todos os mandamentos da lei e dos profetas, né? O que move? O apóstolo Paulo fala que começa, às vezes, de maneira sutil, essa justiça própria, esse ódio, essa piedade perversa. Escrevendo aos Gálatas, ele fala que os Gálatas até começaram no espírito, mas se aperfeiçoaram na carne. E o amor foi esfriando, o ódio foi entrando, a piedade perversa, de tal maneira que o apóstolo Paulo dá um estresse no meio da carta e chama aqueles Gálatas insensatos de cães, devido à prática de espiritualidade totalmente divorciada daquilo que é o mais sublime, o amor, né? E aí eu lembro das palavras de Jesus, falando para religiosos, homens de Deus, vós sois os filhos do diabo. Escrevendo a carta às 7 igrejas da Ásia, Jesus chamou que o ajuntamento daqueles religiosos, homens piedosos, cheio de Bíblia, cheio de versículo, ele chamou de sinagoga de Satanás. Então, o ódio está aí, sabe? Está entrelaçando, está dentro da religião, está fora da religião, e a gente tem que olhar para Jesus, que é nele que o nosso amor é renovado. Aprendei de mim, manso e humilde de coração. E é um amor segundo ele, não é um amor segundo uma poesia, né? O convite é que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, um amor sacrificial. E aí, com esse pano de fundo, eu lembrei do texto que eu gostaria que a gente meditasse, o clássico texto, onde existe um encontro entre Jesus, Simão, o fariseu, e uma mulher pecadora. E o Simão, o fariseu, é o típico homem contemporâneo religioso sem amor, né? O texto é muito claro. Nós vamos ler Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. É um texto conhecido de todos. Eu poderia até apenas parafraseá-lo, mas vamos ter o bom trabalho de ler esse texto, são poucos versículos, e à medida que eu vou lendo os versículos, eu vou fazendo alguns comentários para a gente trazer alguma lição aqui para nós, algum aprendizado para nós, para que o nosso coração não seja tomado por essa era glacial da desafeição. E isso é muito sutil. Esse esfriamento do amor é muito sutil. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu diria que seria: mais vale um coração sincero do que uma santidade perversa. Porque o que acontece aqui com Simão o fariseu é uma santidade perversa, sem amor,
E o que acontece com a mulher pecadora é um coração contrito e quebrantado, carregado de amor, independente de exterioridades e panaceia religiosa. O texto é Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Diz o texto. Todo mundo me ouve bem aí? Só faz um joinha. Amém. Então vamos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Interessante que Jesus gostava sempre de uma boquinha mesmo, né? Essa narrativa aqui em Lucas, que fala dessa mulher pecadora, é uma narrativa diferente dos demais evangelistas, que citam também uma mulher que chega até Jesus um pouco antes da paixão, um pouco antes da crucificação, e derrama um óleo, um unguento na sua cabeça, e unge para o seu funeral, vamos dizer assim, e tem até a reação de um dos discípulos que diz, isso aí poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Esse texto é diferente, porque isso aqui é bem no começo do ministério de Jesus, é importante pautar isso. E ainda tem uma infelicidade, atribuir a figura dessa mulher pecadora a Maria Madalena, que é um absurdo teológico. Não há nenhuma possibilidade de fazer essa ligação com Maria Madalena. Isso é um machismo da tradição cristã, pensar uma coisa dessa. Né? E aí, Jesus é convidado, e eu acho muito interessante que Jesus ele foi tanto na casa do publicano, Mateus, para uma janta, né, para uma boquinha, e agora ele vai também para a casa de Simão, o fariseu. Interessante que Jesus também não é religiosofóbico. Mesmo os evangélicos deixando ele, mesmo os evangelhos deixando claro que Jesus não teve boa relação com os fariseus, mas Jesus o acolheu. Né? Se a gente pega, pelo menos, por exemplo, o livro de Atos, há um cuidado especial de Deus com o centurião Cornélio, que era um homem temente a Deus. Esse temente a Deus era um homem religioso. E Deus manda Pedro ir até ele para batizá-lo. E o anjo que visita Cornélio, que era um homem religioso, do bem, vamos dizer assim, genuinamente do bem, porque hoje do bem não é uma boa definição, definitivamente. Esse homem, o anjo que visita ele, a visitação que ele tem, ele fala, olha, as suas orações foram ouvidas. Porque o que importa mesmo não é a exterioridade, é o amor. Há gente piedosa, genuinamente, carregada de amor, de misericórdia, assim como há muitos piedosos perversos, sem amor e misericórdia, como esse Simão, o fariseu. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Interessante que esse encontro, né, essa refeição, ela não era privada, particular. Onde Jesus ia, ele chamava a atenção de muitas pessoas. E esse era um ambiente aberto. Então, muitos curiosos estavam ali ao redor. Inclusive porque o convite foi feito por um fariseu. E uma das funções do farisaísmo daquela época era certificar, de fato, que aqueles que se diziam ou que poderiam ser indicados como Messias eram Messias de fato. É por isso que o tempo inteiro os religiosos que se aproximam de Jesus, os fariseus que se aproximam de Jesus, aproximam-se dele na intenção de o experimentar, porque tinha uma pegada teológica ortodoxa ali, para saber se Jesus era de fato o Messias, filho de Davi. Mas Jesus, então, é convidado, e ele senta à mesa, e a mesa era baixa, eles sentavam num local como se fosse um divã, e os comentaristas afirmam que se colocava, né, o braço esquerdo à mesa e os pés ficavam para fora. E antes, obviamente, de você entrar e sentar à mesa, você tinha que tirar as sandálias, e era comum que se lavava os pés, afinal era estrada de terra. Então, Jesus assenta. Por isso que ficou sugestivo e ficou fácil para a mulher o acesso até os pés de Jesus, para que ela pudesse, então, chorar os seus pés, enxugar com seus cabelos, né? E depois ungir os seus pés. Versículo 38. Interessante outra coisa também, essa questão do vaso de alabastro, né? Que era um recipiente muito especial, onde se colocava... O alabastro era um recipiente
o vaso, né, alabastro era um material, tipo um gesso, né? Era muito nobre. E se colocava, ele tinha um gargalo muito fino, e a única forma de tirar o seu conteúdo era quebrando. Isso para evitar o desperdício, né? Então, o que a mulher tinha em mãos era aquilo que era mais importante para ela, né? Por isso que suscitou estranheza aos olhos dos religiosos e de todos que estavam naquele ambiente, e inclusive porque era uma mulher pecadora. E não se consegue, especialmente em ambiente religioso, ver a pessoa pela pessoa. Sempre ver a pessoa pelo olhar do estigma, do moralismo, né? Do preconceito. Nada novo, né? Pelo que a gente introduziu aqui. E aí diz o versículo 38. E estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia-o com um unguento. Um dos comentaristas que eu li, um sujeito chamado Leon Morris, não sei se é assim que pronuncia, mas ele é um teólogo, e ele disse que essa cena ela é curiosíssima. Primeiro porque a mulher, uma judia ou qualquer mulher naquela ocasião, não andava com o cabelo solto. E ela de cara já desata o cabelo, mostrando total intimidade e total despreocupação com o que os outros vão pensar em relação a ela. E mais ainda, a atitude de lavar os pés, para aquela ocasião, só lavava os pés quem era servo. Era um trabalho dos escravos. E ela não só vai lavar os pés de Jesus, mas lava com as suas lágrimas. E não só unge Jesus, porque o ordinário era ungir a cabeça. Ela unge os pés, numa atitude de total quebrantamento, humildade e contrição. Então, essa é uma informação histórica contextual curiosíssima, como que ela enfrentou o estigma religioso, né? E a reação do Simão fariseu é muito típico do nosso tempo. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha como é que o texto chama a atenção, que ele falou consigo mesmo. Foi um pensamento. É bem típico de fariseu, né? Porque quando você olha, por exemplo, a parábola do fariseu e o publicano, dois homens vão orar até o templo, um ora, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. O outro ora de si para si mesmo. É interessante como que a sutileza da religiosidade sempre coloca a justiça própria, o ego, a preocupação com a sua autoimagem, no lugar da devoção sincera. Ele dizia de si para si mesmo. Se esse homem, eu imagino que se ele fosse crente, ele falaria o seguinte: se esse homem soubesse o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, que não herdarão o reino dos céus, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem as prostitutas, ele ia citar texto bíblico. Olha como é que é sutil e horroroso essa hostilidade. Ele ia citar texto bíblico. É a galera que é secretária da Santíssima Trindade, eles são secretários do juízo divino. E nunca pode ser assim. Ia citar um texto bíblico, se ele soubesse o que está escrito, a Bíblia diz. Meu querido irmão, o convite do Evangelho é anunciar o ano aceitável do Senhor. Não é sua função julgar ninguém, até porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. É em nome dessa religião do mal que se ora para a morte de um ator brilhante e carismático. Mas nós repreendemos essa oração no nome de Jesus e ministramos a cura ao ator Paulo Gustavo. Em tempo oportuno, o Senhor possa o visitar e o tirar desse estado, em nome do Senhor. Né? E aí ele falaria isso. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Essa aqui é uma arregaçada, hein, irmãos? Isso aqui é para aplaudir de pé. Né? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Ele tem palavras de elogio ao Senhor, né? Chama de mestre. Mas o coração está lá no ódio. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários
e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu Simão. Aí entra o desdém do fariseu. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Suponho, né? Sabe, está na cara, é evidente que quem mais amou foi aquele que foi mais perdoado. Quem foi alcançado pela graça, estende a graça ao próximo. Tem uma frase do Caio que eu gosto muito, né? Quem foi alcançado pela graça do perdão não se coloca como juiz do seu semelhante. Não mesmo. E aí, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Essa é aquela pergunta que vai lá no útero da alma de qualquer um. Vês, porque não viu, né? Ele não viu ela. Ele viu o versículo que a condena, ele viu o cabelo solto e ele deu uma sensualizada, ele viu o estigma, ele não viu a mulher. Ficou completamente cego. Vês essa mulher? Jesus dizendo, eu entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, que era prática de lavar os pés antes de sentar até a mesa, né? Você não me deu águas para os pés. Porém, ela regou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Isso é lindo demais, lindo demais. Você não me deu ósculo, não deu um beijo, você não foi receptivo. Você estava aqui para me ver de qual é que é, quem eu sou, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo. E aqui é um óleo qualquer, óleo de azeite que se colocava na cabeça. Ela, por sua vez, com bálsamo raro, ungiu os meus pés. Olha só, lembrou o próprio Jesus, que nos ensinou a lavar os pés uns dos outros, né? Cortar os pés uns dos outros. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem pouco se vê perdoado, pouco vai exercer misericórdia. Sempre vai achar que diante de Deus ele pode até ter sido perdoado. Ele se vê como pecador, mas ele deve só 50 denários. Né? Ele não deve 500 como os outros. Né? A religião tem isso. Né? Você tem aquele discurso da falsa modéstia espiritual, você fala, não, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Mas não tão quanto o pecador igual aquela que, né? Eu sou assim, eu sou pecador, mas eu não sou como os ímpios. Eu devo 50 denários e eles 500. É essa ignorância, essa cegueira em relação a si mesmo que promove o ódio. Essa falta de quebrantamento. Em contrapartida, Jesus disse à mulher, versículo 48, perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Aí que deu bug na cabeça dos religiosos. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O original aqui do vai-te em paz não é tipo assim, descanse em paz, não. É vai dentro da paz, invada a paz, sem juízo, sem discriminação, sem preconceito religioso, sem juízo inflamatório, sem versículo bíblico maligno, que promove o desamor de Deus ao invés da misericórdia. Eu acho que o texto poderia terminar aqui, que ele foi autoexpositivo. Mas eu vou usar uma expressão do Henrique aqui, eu vou sublinhar virtualmente algumas coisas. 4 lições para nós, que é para a gente guardar no coração, para que a gente não comece na carne, e se aperfeiçoe no espírito, e para que a gente esteja, de fato, radicados no amor daquele que primeiro nos amou. A primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo desse texto é que um religioso, ele pode abrir sua casa para Jesus, fazer sala para Jesus, fazer média para Jesus, mas não acolhê-lo no coração. Foi o que esse homem fez. Ele fez a mesa, chamou, mas o coração estava distante. Tanto é que ele fez desdém, não ofereceu água para lavar os pés, não beijou. Jesus sabia de qual é que é. E é impressionante como que a denúncia
dos profetas e do Novo Testamento é sempre para com essa religiosidade estereotipada e que é, na verdade, um culto a si mesmo e totalmente distante do amor. O profeta Isaías denunciou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Canta para Jesus, adora, fala frase de elogios, mas o coração está distante dele, inclusive na manifestação prática do amor ao próximo, porque afinal eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o próximo a quem eu vejo. Então dizer que Jesus é santo, 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 e orar para um irmão morrer, você não está, é sinagoga de Satanás. Você não está adorando ao Senhor. Você está adorando a si mesmo. E colocando aí um nome do Senhor de grife. Né? Eu lembro, por exemplo, da carta em Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, quando Jesus denuncia aqueles que se achavam ricos, abastados, e Jesus denuncia e fala: vocês não sabem que de fato são pobres, cegos e nus. E eu digo mais, esse culto, essa honraria religiosa, essa verborragia em meu nome, eu não faço parte dela, inclusive porque Jesus estava do lado de fora dessa igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus falou isso para uma igreja. Estava tendo culto, estava tendo trabalho missionário, estava tendo evangelismo, estava tendo uma engrenagem religiosa funcionando, mas Jesus não estava lá, ele estava do lado de fora. A gente usa esse versículo para evangelizar, né? Todo mundo já usou esse versículo para falar para sua avó católica que Jesus está à porta. Mas esse texto está acusando diretamente a religiosidade sem o amor encarnado, Jesus de Nazaré. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, deixar eu entrar, abrir e deixar eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. É sempre tempo de abrir o coração para o amor encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar é isso. Uma outra denúncia acontece no Evangelho de Mateus, quando alguns discípulos perguntam a Jesus: Senhor Jesus, por que o Senhor fala por parábolas para essa galera? E Jesus fala: a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a esses não. Porque, como disse o profeta Isaías novamente, eu falo por parábolas para que, tendo ouvidos, ouçam e não entendam. Tendo olhos, enxergam, mas não vejam, porque o seu coração está entedrecido. Não recebem a palavra do amor e da misericórdia de bom grado, porque a justiça própria já entrou, a piedade perversa já entrou, a sensação de que eu sou pecador, mas eu peco bem menos que o outro. Então eu tenho licença para o julgar. Esse é o espírito da piedade perversa. Perigosíssimo. A segunda lição desse texto é que o religioso sem amor, ele sempre vai julgar o seu próximo, enquanto é totalmente incapaz de julgar a si mesmo. Chega a ser assim, óbvio, né, uma coisa dessa. No Sermão do Monte, Jesus deixa muito claro: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que julgais, vocês serão julgados. Se você vê um cisco no olho do seu irmão, hipócrita, tira primeiro a trave que está nos seus olhos. E essa narrativa do Sermão do Monte termina com um versículo maravilhoso: sede, pois, perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. E a tradução de Lucas é mais bonita ainda: sede, pois, misericordiosos como vosso Pai que está no céu é misericordioso. De tal forma que hoje, convidar a ser misericordioso é ser taxado de liberal, é ser taxado de universalista. Onde que a gente foi parar, meus queridos irmãos? Onde que a gente foi parar? Então, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos: és indesculpável quando julga os seus irmãos, porque afinal todos pecaram e destituídos estão da glória, todos mesmo. Não existe essa coisa de que eu pequei, mas agora eu já estou no Senhor, então eu peco menos do que o outro que está lá no mundo, o ímpio, o mundano, com essa linguagem discriminatória.
e com toda classe de preconceito que você quiser ter, isso não é evangelho. Isso é o espírito do fariseu, do Simão fariseu. Eu, realmente, devi 50 denários, mas está pago. Afinal, eu estou na igreja há 50 anos. Né? Eu não sou como essa galera que deve 500 denários. Que coisa horrorosa. O fariseu dizia consigo mesmo, essa presunção de santidade religiosa, separatista, repelente, nunca foi a santidade conforme o Evangelho. Porque a santidade conforme o Evangelho é o coração puro. O coração puro é aquele que não julga. Não tem nada a ver com perfectibilidade moral. Tem a ver com uma atitude íntima do coração. Íntima do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o que Jesus disse. Essa santidade de não toque isso, não toque naquilo outro, evita tal ambiente, evita tal lugar, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade e é falsa piedade, é culto a si mesmo. É por isso que o fariseu ora para si mesmo, conversa consigo mesmo, o Deus deles é o ventre, diz o apóstolo Paulo. É chocante. O religioso até tenta afirmar que é pecador, mas claro, menos pecador que o ímpio e o mundano. A terceira coisa que eu gostaria de sublinhar nesse texto é que o religioso sem amor perde totalmente a capacidade de enxergar o seu semelhante. Jesus vira para o fariseu e diz, vês esta mulher? Não viu, né, cara? Não viu. Viu o estigma, viu o preconceito, né? Não viu. Mas, como disse o profeta Samuel, narrando a escolha de Davi como rei, Deus não olha a exterioridade, Deus olha o coração. E o salmista, no Salmo 51, vai dizer, tu te comprases com a verdade no íntimo. E a galera sempre achando que tem permissão para julgar. Ah, não, porque a Bíblia diz, nós não temos esse ministério do juízo. Nós temos o ministério, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, da reconciliação. E o ministério é este, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Vês esta mulher? A gente tem que enxergar. O religioso vê com os olhos do moralismo e não da misericórdia, com os olhos da ortodoxia e não da misericórdia. Ele tem fobia por juízo eterno, mas Jesus ensina a misericórdia. A nós não foi dado o ministério do juízo, mas da reconciliação. Jesus veio, e essa é uma declaração fortíssima de Jesus no Evangelho de João, eu vim para aqueles que acham que vêm, fiquem cegos, e para que cegos venham. Portanto, és indesculpável quando julgas o seu irmão, porque tu que condenas o adultério, adulteras, diz o apóstolo Paulo aos judeus na carta aos Romanos. Tu que condena uma coisa, cai nela, olha para dentro de si. Olha para dentro de si, olha para o espelho, se enxerga, né? Se enxerga. A última coisa que eu sublinho aqui é que para Jesus a verdadeira santidade está na verdade do coração. Isso é fantástico, né? Porque Jesus não olhou a verborragia religiosa. Aqui acaba a falácia de que o religioso é aquele que sempre vai agradar a Deus, né? Aqui vem uma mulher pecadora, mal vista pela sociedade, e adora de verdade. Isso porque se viu perdoado. Jesus recebeu sua adoração sincera. Ela muito pecou, mas muito amou. Por isso foi perdoado. Uma frase chocante de Santo Agostinho é: peca forte, ama forte. Nós somos esses seres ambíguos, simultaneamente justo e pecador, e por causa dessa consciência, eu não me coloco como juiz do meu semelhante. Jamais. Aí eu lembro das palavras do salmista: tu te comprases com a verdade no íntimo. É Deus que sonda o íntimo do coração. O coração do meu semelhante é terra onde eu tenho que tirar as sandálias para pisar. Se é que posso pisar, nem devo pisar. Reverência, né? O Tiago, livro de Tiago, carta ao Tiago, de Tiago diz: coração altivo, Deus abate. E o salmista, no Salmo 51, diz:
o coração contrito, Deus não rejeita. A verdadeira santidade nunca esteve no separatismo religioso, na presunção de agradar a Deus por conta própria ou de se achar que é menos pecador. Ela está na verdade do íntimo, no coração, na pureza de coração. Não tem nada a ver com perfectibilidade. Olha, quando eu descobri isso, me deu uma paz, que eu tinha uma angústia para tentar ser impecável, sempre dei com os burros na água, até hoje, absolutamente sem chance. Quando eu entendi que isso tudo foi resolvido em Cristo, basta ter o coração sincero, quebrantado e contrito, que se joga aos pés de Jesus em lágrimas e sai justificado. Ou já chega até os pés dele justificado. Né? E aí eu termino com um dos versículos mais lindos do segundo livro de Crônicas, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que lindo. Meu querido irmão, Deus não está preocupado com a sua verborragia religiosa, com a sua presunção, com a sua jactância de querer ser santo na marra, separatista, repelente. Deus olha a verdade do seu coração, porque em Cristo tudo isso já foi resolvido. Ele é a nossa santificação, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Então, o que fica para nós é que aquele que foi alcançado pela graça nunca se coloca como juiz do seu semelhante. E olhar para Jesus é olhar para o amor encarnado. E ser radicado nele, ser um discípulo de Jesus radical, não é usar versículo bíblico como uma metralhadora promovendo a hostilidade e o desamor. É exercer a misericórdia de um Pai que é misericordioso e que nos amou quando ainda éramos pecadores. E a gente tem que amar, sim, como Ele nos amou. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela atualidade da Tua palavra, pela urgência em resgatar e voltarmos para a palavra genuína do Evangelho, Evangelho este que é boa nova de que foi inaugurado o ano aceitável do Senhor, boa nova de que o Pai que está nos céus é misericordioso e por isso devemos ser misericordiosos. Dá, meu Pai, que o nosso coração nunca seja tomado pelas sutilezas do espírito da santidade perversa, da santidade sem amor, que se acha devedor, mas apenas de 50 denários, e não de 500 denários, como os mundanos e tantos outros que a gente classifica com palavras de juízos infamatórios. Livra-nos disso. Senhor, dai-nos a capacidade de sempre se enxergar como seres maltrapilhos que somos, dependentes da Tua graça, para sempre. Como bem disse o apóstolo Paulo, que se enxergava como o maior dos pecadores. Portanto, seja Deus verdadeiro e nós, homens mentirosos, carentes da Sua graça, do Teu perdão e do Teu favor. Que nós possamos encarnar esse Evangelho que anuncia o ano aceitável do Senhor, que promove a reconciliação, a misericórdia, que constrói pontes entre os homens, que intercede pela cura, pela saúde, que promove o acolhimento, que promove o socorro, o alívio, promove as boas novas de salvação. É o que nós oramos, que nós possamos ser luz que sobressai a hostilidade das religiões e da religião perversa que tenta imperar nesse mundo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. É um prazer enorme. Até a próxima.